Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que a alma parece que cria calo. Fica lá, quietinha num canto, sem doer, mas pesando que é uma barbaridade. A gente finge que esqueceu, que o tempo curou, mas basta uma coisinha de nada, um cheiro, uma cantiga, para tudo aquilo voltar de uma vez só, que nem enchente de rio bravo. Bom dia para quem está me assistindo, boa tarde, boa noite. Sei lá que horas esse vídeo vai encontrar vocês. Meu nome é Benedita Aparecida de Jesus, mas aqui em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, todo mundo me conhece como Vó Dita dos Doces. Tenho 92 anos de vida bem vivida, ou quase isso, e o que me sustenta hoje em dia, além da teimosia, é o cheiro de canela e o barulho do tacho de cobre no fogo. Faço cocada, pé de moleque, doce de leite, umas coisinhas para vender na feira e adoçar a boca do povo. Meus netos, que me botaram nessa modernice de gravar vídeo, disseram que minha história merecia ser contada. Eu relutei, que nem burro empacado. Quem vai querer saber da vida de uma velha? Eu dizia. Mas eles insistiram. Falaram que contar é um jeito de botar para fora, de não deixar o passado mofar dentro da gente. Então, aqui estou eu, com o coração na mão e a memória querendo saltar pela boca. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que, quando resolve falar, parece que a gente está nascendo de novo, só que pelo avesso. É uma dor que alivia, um alívio que dói. Mas hoje eu vou contar. Deus me perdoe por contar isso, mas preciso antes que Ele me chame para prestar minhas contas. Nasci no ano de 1932, numa casinha de pau a pique lá para as bandas de um lugarejo que nem no mapa não aparece mais, perto de Virgem da Lapa. A casa era simples, chão de terra batida que minha mãe varria com vassoura de alecrim, deixando um cheiro gostoso no ar. O telhado era de sapê e nas noites de chuva forte a gente espalhava as bacias e os baldes pela sala para aparar as goteiras. Era uma sinfonia de pingos, cada um com um som diferente. A gente não tinha luz elétrica, dessas modernices de hoje. A iluminação vinha do candeeiro a querosene, que deixava as paredes com umas sombras compridas e dançarinas. Pareciam assombração, mas a gente se acostumava. O fogão era a lenha, e o cheiro de fumaça se misturava com o do feijão cozinhando lentamente no pote de barro. Era um cheiro que abraçava a gente, que dizia: "Cê chegou em casa". Meu pai, Juvenal, era um cabra trabalhador, de pouca prosa e mão pesada. A gente entendia o que ele queria só pelo jeito de olhar. Ele trabalhava de sol a sol na roça, plantando milho, feijão e um cadinho de algodão. A pele dele era curtida pelo sol, cheia de ruga, que contava a história de cada colheita, de cada seca braba que a gente enfrentou. Ele era um homem justo, mas do jeito dele. A autoridade dele era lei, e ai de quem se atrevesse a levantar a voz. Lembro que ele tinha umas mãos que pareciam umas raízes de aroeira, grossas e fortes. Quando ele me pegava no colo, ainda menina, eu me sentia a pessoa mais segura do mundo. Minha mãe, Almerinda, era o contrário, era um poço de doçura e paciência. Enquanto meu pai era a casca, ela era o miolo.
Baixinha, de cabelo sempre preso num coque apertado na nuca, ela passava o dia entre o fogão a lenha, a bica d'água e a criação de galinhas. A voz dela era mansa, cantada, que nem reza de igreja. Era ela quem contava as histórias de assombração na beira do fogo, quem benzia a gente de mal olhado com um galinho de arruda e quem nos ensinava as primeiras letras riscando o chão de terra com um graveto. Ela era submissa ao meu pai, como era o costume da época. A gente aprendia desde cedo que a palavra do homem era a última. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço que vira para onde ele manda. Ela dizia com um suspiro que eu só fui entender muitos anos depois. Nós éramos em 8 irmãos, 6 homens e 2 mulheres, eu e minha irmã mais nova, a Clara. A casa vivia cheia de menino correndo, de gritaria e de briga por causa de um pedaço de rapadura. A gente dormia tudo junto num quarto só, os homens de um lado e as mulheres do outro, em esteiras de palha no chão. Não tinha luxo, mas tinha fartura. Fartura de risada, de pé no chão, de banho de rio. A gente não tinha brinquedo, então inventava. Minhas bonecas eram sabugo de milho vestido com retalho de chita que minha mãe guardava. Os meninos faziam o próprio peão com semente de tucumã e o campo de futebol era o terreiro, com as balizas marcadas por 2 chinelos velhos. A vida era dura, mas era boa. Tinha uma dignidade na nossa pobreza, uma honra em comer o pão que o suor do meu pai amassava. As tradições eram sagradas. Na Semana Santa não se podia varrer a casa, nem cantar, nem rir alto. A gente comia canjiquinha e peixe, em respeito à paixão de Cristo. Nas festas de São João, meu pai acendia uma fogueira que ia até o céu. Tinha batata doce assando na brasa, quentão para esquentar o frio e sanfona tocando a noite inteira. Era a época que as moças podiam chegar mais perto dos rapazes, sempre sob o olhar atento dos pais. Um olhar, um sorriso de lado, já era motivo para fofoca na semana seguinte. A gente vivia numa comunidade onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Uma porta fechada durante o dia era sinal de doença. Uma cantoria fora de hora era sinal de festa. E uma visita inesperada, essa podia ser sinal de muita coisa, especialmente se a visita fosse de gente importante, gente que a gente só via de longe na missa de domingo, gente como o Coronel Inácio. O Coronel Inácio era o dono de quase tudo naquela região. As terras dele se perdiam de vista. Era um homem grande, de voz que parecia trovão e um bigode que escondia a boca. Ele mandava e desmandava, era a lei e o juiz. Quem ele queria bem, se dava bem. Quem ele queria mal, coitado, sumia ou se mudava para não ter que pagar para ver. O filho dele, o Inacinho, era um rapaz da minha idade, mas parecia mais velho. Tinha um olhar que dava arrepio na gente, um jeito de encarar as moças que fazia a gente abaixar a cabeça e benzer o corpo. Ele andava sempre a cavalo, com umas roupas que a gente só via em revista e um sorriso de canto de boca que não enganava ninguém. Ele era o herdeiro de tudo e se sentia como tal, um príncipezinho do sertão, mimado e cruel,
Eu tinha um medo danado dele, um medo que se misturava com uma coisa que eu não sabia nomear. Era um pressentimento ruim, que nem quando o tempo fecha para a tempestade. Mas a vida seguia e eu, na minha inocência de moça de 16 anos, tentava afastar esses pensamentos para longe. Mal sabia eu que a tempestade já estava formada e vinha certeira na minha direção. O conflito, meus filhos, ele não chega que nem um raio em céu azul, não. Ele vem de mansinho, se aboletando nos cantos, soltando umas indiretas aqui e ali. Começa com uma palavra atravessada, um olhar diferente, uma mudança no ar que a gente sente, mas não sabe explicar. Foi assim que aconteceu comigo. A desgraça começou a ser bordada muito antes de eu ver o desenho que ela ia formar. Lembro de uma tarde, eu estava na bica d'água, lavando umas trouxas de roupa. O sol estava quente e a água fria era um alívio. De repente, ouvi o barulho de um cavalo. Era o Inacinho. Ele parou o animal bem perto de mim e ficou me olhando com aquele sorriso de lado. Meu coração deu um pulo dentro do peito, que nem um passarinho assustado. Boa tarde, Benedita. Dando um duro na vida, hein? Ele disse com a voz arrastada. Boa tarde, seu Inacinho, respondi de cabeça baixa, esfregando a roupa com mais força no sabão, como se aquilo pudesse me proteger. Pode me chamar de Inacinho só. Seu é pra gente velha e eu ainda tô no viço da idade. Ele riu. Seu pai anda muito preocupado, não anda? Aquela pergunta me gelou. Como é que ele sabia das preocupações do meu pai? Eu sabia que as coisas não andavam boas. A seca tinha sido braba naquele ano e a colheita mal deu para a gente comer. Meu pai tinha tido que pedir um adiantamento para o coronel Inácio, um empréstimo para comprar semente e uns mantimentos. Era uma dívida que estava tirando o sono dele. Eu via meu pai sentado na soleira da porta, à noitinha, olhando para o nada, com o rosto mais enrugado que o normal. Minha mãe suspirava pelos cantos, rezando baixinho. Mas como o filho do coronel sabia disso com tantos detalhes? Meu pai é homem de muita fé. Deus há de ajudar, eu disse com a voz meio trêmula. Ele desceu do cavalo e se aproximou. O cheiro dele era forte, uma mistura de suor, de cavalo e de um perfume doce que me enjoou. Fé é bom, Benedita, mas meu pai costuma dizer que fé não enche barriga nem paga conta. Mas não se avexe, não. Seu pai é homem de bem. Meu pai tem muita estima por ele e por essa família, principalmente pelas moças bonitas que tem nela. Ele disse isso passando a mão no meu cabelo, que estava solto e molhado. Eu me encolhi toda que nem um bicho do mato. Senti um nojo, um medo que me paralisou. Ele riu de novo, montou no cavalo e saiu a galope, levantando poeira. Fiquei ali, parada, com o coração batendo descompassado. Aquela mão no meu cabelo. Parecia que tinha deixado uma marca de fogo. Naquele dia, uma parte da minha inocência morreu. Eu comecei a entender que existia um mundo além da minha casa, um mundo de homens como Inacinho, onde a vontade deles era o que importava. Depois daquele dia, as visitas do coronel Inácio lá em casa ficaram mais frequentes. Antes,
Ele só aparecia para cobrar alguma coisa ou dar uma ordem. Agora ele vinha para prosear. Sentava-se na cadeira que meu pai oferecia, aceitava um café e ficava de conversa. Mas não era uma conversa de amigo. O olhar dele passeava pela nossa casa, medindo nossa pobreza, e passeava por mim. Era um olhar frio de negociante. Ele me olhava como quem olha uma bezerra na feira, calculando o peso, o valor. Eu me sentia nua debaixo daquele olhar. Nessas horas eu corria para o quarto, para perto da minha mãe, buscando um refúgio que eu já não tinha mais certeza se existia. Meu pai ficava cada vez mais calado e sombrio. Ele e o coronel tinham umas conversas demoradas lá fora no terreiro, longe dos nossos ouvidos. Eu via os dois gesticulando. Meu pai, sempre de cabeça baixa, o coronel apontando o dedo com a voz firme. Uma noite eu não aguentei. Fiquei espiando pela fresta da janela. Não consegui ouvir tudo, mas peguei umas frases soltas. A dívida tá grande, Juvenal. Não sei como vou pagar, seu coronel. A seca acabou com tudo. Tem outros jeitos de se acertar uma conta. Minha filha não, coronel. Pelo amor de Deus. É pegar ou largar, Juvenal. Ou a moça vem para fazer meu filho feliz, ou sua família vai conhecer o que é miséria de verdade. Vai ter que sair daqui só com a roupa do corpo. Meu mundo desabou. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Então era isso. Eu era a moeda de troca, a mercadoria para quitar a dívida do meu pai, o pedaço de carne para saciar a vontade do filho do coronel. O ar me faltou. Senti uma ânsia de vômito, um frio que subia pela espinha. Corri para minha esteira e me cobri até a cabeça, chorando sem fazer barulho, mordendo o lençol para abafar os soluços. O cheiro de alecrim do chão de terra da minha infância, de repente, virou cheiro de túmulo. Se você está gostando da minha história, ou se ela tá te dando um aperto no coração que nem tá dando em mim só de lembrar, deixa um oi aqui nos comentários. Me fala de que cidade vocês são, para eu sentir que não tô falando sozinha com essa maquininha aqui. Saber que tem gente de longe me ouvindo me dá uma força que vocês nem imaginam. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Um silêncio pesado se instalou na nossa casa. Minha mãe andava com os olhos vermelhos e inchados, mas não tocava no assunto. Meu pai me evitava. Ele não conseguia me olhar nos olhos. E eu andava como uma alma penada. A comida não descia, o sono não vinha. Eu olhava para as minhas mãos, para o meu corpo, e não me reconhecia mais. Eu não era mais a Benedita. Eu era um objeto, uma coisa que tinha dono antes mesmo de ser entregue. Tivemos alguns momentos de falsa segurança. Numa semana, choveu, uma chuva boa, que encheu a cisterna e fez o verde brotar no pasto. Meu pai sorriu pela primeira vez em meses. Eu me agarrei àquela esperança. Talvez a colheita seja boa agora, pensei. Talvez ele consiga o dinheiro e eu não precise. Mas era uma esperança boba de menina. A dívida era grande demais e o tempo curto demais. A decisão já tinha sido tomada.
Num sábado de manhã, minha mãe me chamou no canto. Ela estava com uma caixa de madeira nas mãos. Minha filha, ela começou com a voz embargada. Seu pai, ele, ele quer o melhor para a gente. Dentro da caixa tinha um vestido de chita azul com umas florzinhas brancas, o vestido mais bonito que eu já tinha visto na vida. O coronel Inácio mandou de presente. É para você usar amanhã na missa. Aquele vestido era a minha mortalha. Era a roupa que me marcava como propriedade do filho dele. Eu olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse alguma coisa, que gritasse, que me mandasse fugir, mas ela só chorou, um choro baixo, de quem já aceitou a derrota. Naquele tempo, a mulher não tinha voz. A gente nascia para obedecer. Primeiro o pai, depois o marido. E minha mãe, coitada, estava presa entre a lealdade ao marido e o amor pela filha. É o nosso destino, minha filha, ela disse, alisando meu rosto. Deus há de ter piedade de nós, mas naquela noite eu duvidei que Deus estivesse olhando para aquele cantinho esquecido de Minas Gerais. O único presságio que eu tinha era o do meu próprio coração, que batia desgovernado, anunciando a tragédia que estava por vir. Eu vesti o medo, a humilhação e a desesperança, e esperei pelo amanhecer do dia que mudaria minha vida para sempre. A noite antes do clímax é a mais comprida de todas. O escuro parece mais denso, os barulhos da noite ficam mais altos. O pio da coruja soa como um agouro. Cada estalo da madeira da casa é um passo do destino se aproximando. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na minha esteira, de olhos abertos, olhando para o teto de sapê que tantas vezes tinha sido meu céu protetor, mas naquela noite ele parecia uma gaiola prestes a se fechar sobre mim. Eu ouvia a respiração pesada dos meus irmãos, a tosse seca do meu pai no outro quarto. O mundo inteiro dormia, mas o meu estava em vigília, esperando a própria execução. Amanheceu. O sol nasceu amarelo e fraco, como se também ele estivesse com vergonha do que ia acontecer. Minha mãe me ajudou a vestir o tal vestido azul. As mãos dela tremiam tanto quanto as minhas. Ela penteou meu cabelo, fez 2 tranças compridas como eu gostava. Mas quando me olhei no pedaço de espelho quebrado que a gente tinha, não vi a Benedita. Vi uma estranha, uma moça com o rosto pálido e os olhos fundos, vestida para um sacrifício. Coragem, minha filha, minha mãe sussurrou no meu ouvido, mas a palavra soou oca. Coragem para quê? Para aceitar o inaceitável, para caminhar de cabeça erguida para a própria desonra. Meu pai não disse uma palavra, ele só me olhou, um olhar rápido, e depois virou o rosto. Naquele olhar eu vi a vergonha, a dor, a impotência de um homem que estava entregando a própria filha para salvar a família. Eu não senti raiva dele. Naquele momento, eu só senti uma pena profunda, pena dele, pena da minha mãe, pena de mim. Fomos para a missa, eu, meus pais e minha irmã Clara. Meus irmãos homens ficaram como de costume. O caminho até a capelinha nunca pareceu tão longo. Meus pés, acostumados a correr descalços por aquela estrada, mal conseguiam andar.
O vestido azul parecia pesar 1 tonelada. Cada pessoa que passava por nós e nos cumprimentava parecia saber. Os olhares eram diferentes. Havia pena em alguns, curiosidade maliciosa em outros. Eu me sentia como um bicho numa feira, sendo exibido antes do abate. Na porta da igreja, o coronel Inácio e o filho nos esperavam. Eles estavam vestidos com suas melhores roupas, o coronel com um terno de linho branco, Inacinho com uma calça bem passada e uma camisa de seda que brilhava no sol. O sorriso dele era de vitória. Ele me olhou de cima a baixo, apreciando a mercadoria. Bom dia, Juvenal! Bom dia, Almerinda! Disse o coronel com a voz pomposa. Benedita, você está uma moça feita, uma verdadeira flor do sertão. Meu filho vai saber cuidar muito bem de você. Meu pai apenas balançou a cabeça, sem conseguir falar. Minha mãe apertou meu braço com força. Vamos entrar. O padre já vai começar, disse o coronel, e nos guiou para os primeiros bancos da igreja, os bancos reservados para a família dele. Sentar ali era a confirmação pública do acordo. Eu estava sendo oficialmente apresentada como a futura mulher, ou seja lá o que fosse, do filho do homem mais poderoso da região. Durante toda a missa, eu não ouvi uma palavra do sermão do padre. Eu sentia as costas queimando com os olhares e os cochichos do povo. Eu sentia a mão do Inacinho roçar na minha de propósito, um toque gelado, possessivo. Eu queria gritar, queria sair correndo dali, me embrenhar no mato e nunca mais voltar, mas minhas pernas não obedeciam. Eu estava paralisada pelo medo e pela vergonha. O trauma principal não foi um ato de violência explícita ali na frente de todos. Foi algo mais sutil e talvez por isso mais cruel. Foi a humilhação pública. Foi a minha transformação de pessoa em objeto, selada com a bênção silenciosa de uma comunidade inteira. Foi o olhar do meu pai que dizia: me perdoe, mas eu não tive escolha. Foi o sorriso do coronel Inácio que dizia: você me pertence. Quando a missa acabou, o coronel fez questão de nos acompanhar até a porta. Pois bem, Juvenal, ele disse em voz alta para que todos ouvissem. O trato está feito. A partir de hoje, considero a dívida quitada. A Benedita virá morar conosco na Casa Grande a partir da semana que vem para ir se acostumando com a nova vida. Inacinho, meu filho, acompanhará sua noiva até em casa. Noiva, a palavra ecoou na minha cabeça. Eu não era a noiva dele, eu era um pagamento. Ele estendeu o braço para mim, era um gesto de cavalheiro, mas eu sabia o que ele significava. Era a corrente sendo presa na minha coleira. Eu olhei para os meus pais, minha mãe estava com o rosto banhado em lágrimas. Meu pai olhava para o chão. Eles estavam me entregando. Foi nesse momento que a decisão crucial aconteceu dentro de mim. Uma coisa que eu não sabia que existia se acendeu no meu peito. Não era coragem, era desespero. Era a certeza de que qualquer coisa seria melhor do que aquela vida. Enquanto Inacinho me guiava pelo braço para fora do pátio da igreja, passando por entre as pessoas que abriam caminho para nós, eu sabia o que tinha que fazer. Eu não ia para a casa grande,
Eu não ia ser a mulher daquele homem, eu não ia deixar que eles me quebrassem. Eu sorri para ele, um sorriso forçado. É muita gentileza sua me acompanhar, Inacinho, eu disse com uma voz que não parecia a minha. Ele pareceu surpreso e gostou. A submissão o agradava. Fomos caminhando pela estrada. Ele falando dos planos dele, de como eu seria a dona da casa grande, de como eu teria tudo o que quisesse. E eu só balançava a cabeça, planejando minha fuga. O suspense sobre as consequências da minha decisão pairava no ar. Eu não sabia o que ia acontecer, só sabia que não podia voltar atrás. O caminho de casa se dividia em dois perto de um riacho. Uma parte levava para a minha casa, a outra para a estrada principal que ia para outras cidades. Quando chegamos nessa bifurcação, eu parei. Esqueci minha terço na igreja. Eu menti. Vou voltar correndo para pegar. Me espere aqui. Ele hesitou por um instante, mas meu ar de moça inocente o convenceu. Não demore, meu bem, ele disse. Eu me virei e comecei a andar de volta. Mas assim que saí do campo de visão dele, eu comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido na vida, não em direção à igreja, mas em direção à estrada principal. Eu não olhei para trás, deixei para trás meus pais, meus irmãos, minha casa, meu nome. Eu só corria com o vestido azul de chita, com os pés descalços e com uma única certeza no coração. Eu preferia morrer de fome na beira de uma estrada a viver como uma escrava de luxo na casa grande do Coronel Inácio. A fuga é um ato de desespero. A gente corre sem rumo, com o coração na boca e os pulmões queimando. Eu corri por aquela estrada de terra vermelha até meus pés sangrarem. O vestido azul de chita, que era para ser o símbolo da minha prisão, agora era a minha bandeira de liberdade, rasgando nos galhos pelo caminho. Eu não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha para onde ir, só tinha a certeza do que eu não queria. E às vezes isso é o bastante para a gente dar o primeiro passo. Corri até o sol começar a baixar. Minhas pernas estavam bambas e minha garganta seca. Eu me escondi no meio de umas moitas na beira da estrada quando ouvi o barulho de uma carroça. Era um senhor, já de idade, com a barba branca e um chapéu de palha. Ele parou a carroça e me olhou com os olhos bons. O que uma moça bonita como você faz sozinha nessa estrada, minha filha? Aconteceu alguma desgraça? Ele perguntou com uma voz calma. As lágrimas que eu segurei o dia inteiro desceram de uma vez. Eu soluçava tanto que mal conseguia falar. Contei a ele um pedaço da minha história, o suficiente para ele entender. O nome dele era Zé Leiteiro, porque ele levava leite para vender na cidade vizinha, que se chamava Pedra Azul. Ele me ouviu com paciência, balançando a cabeça. O mundo tá cheio de homem ruim, minha filha, mas também tá cheio de gente boa. Sobe aí na carroça. Você não pode ficar aqui. É perigoso. Vou te levar comigo para Pedra Azul. Lá a gente vê o que faz. Pelo menos um prato de comida e um teto para dormir essa noite eu te arrumo. Aquela foi a primeira vez que um estranho me estendeu a mão. A bondade daquele homem, no meio do meu desespero, foi como um copo de água fresca. Eu subi na carroça
e me encolhi entre os latões de leite. O cheiro azedo me dava um pouco de enjoo, mas eu estava segura. Adormeci ali, embalada pelo balanço da carroça, um sono de exaustão. Chegamos em Pedra Azul, já era noite. Era uma cidade maior que o meu lugarejo. Tinha luz elétrica nas ruas e mais casas do que eu já tinha visto na vida. Seu Zé me levou para a casa dele, uma casinha simples nos fundos de um quintal. A esposa dele, Dona Ifigênia, uma senhora gorda e sorridente, me acolheu como se eu fosse filha dela. Me deu um prato de angu com quiabo, uma roupa limpa e uma cama quente no quartinho da neta dela. Eu chorei de novo, mas dessa vez de alívio. Deus me perdoe por contar isso, eu disse a ela, mas eu fugi para não ter meu destino roubado. E ela me abraçou e disse: Deus não te condena, fia. Ele te deu foi coragem. Fiquei morando com eles por um tempo. Para não viver de favor, eu ajudava em tudo. Cuidava da casa, lavava a roupa, ajudava a dona Ifigênia a fazer queijo e requeijão para vender. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Pedra Azul era longe o suficiente para as garras do coronel Inácio não me alcançarem. Eu mudei meu jeito de falar, cortei o cabelo, tentei me misturar, mas o medo ainda morava em mim. Todo cavalo que passava na rua, meu coração gelava. Foi em Pedra Azul que eu conheci o amor de verdade. O nome dele era Antônio. Ele era pedreiro, um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho, mas com um sorriso que iluminava tudo. Ele era sobrinho de Dona Ifigênia e sempre passava por lá. Ele começou a me cortejar do jeito certo, com respeito, com prosa boa, com flores que ele mesmo plantava no quintal. Eu tinha medo de me entregar, medo de confiar num homem de novo. Mas o Antônio foi quebrando minhas defesas com a paciência de quem assenta tijolo por tijolo. Ele não se importou com a minha história. Quando eu contei, ele só segurou minha mão e disse: Benedita, o que passou, passou. O que importa é quem você é agora. E eu quero construir uma vida com você. A gente se casou numa cerimônia simples, na igrejinha de Pedra Azul. Eu usei um vestido branco, emprestado pela neta de Dona Ifigênia, e pela primeira vez eu me senti uma noiva de verdade. Fomos morar numa casinha que o próprio Antônio construiu, e ali, naquele pequeno pedaço de chão, eu comecei a ser feliz. Tivemos 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Criei eles com todo o amor que eu tinha guardado e ensinei para as minhas filhas uma coisa que minha mãe não pôde me ensinar: que elas tinham voz, que elas tinham escolha, que nenhum homem no mundo tinha o direito de ser dono delas. Eu quebrei o ciclo. Os anos se passaram. Meus filhos cresceram, se casaram, me deram netos e os netos, bisnetos. Hoje tenho 92 anos e uma descendência que enche meu coração de orgulho. São mais de 30 pessoas que existem porque um dia eu tive a coragem desesperada de correr. Antônio, meu amado, já se foi há 10 anos, mas ele vive em cada tijolo dessa casa, em cada risada dos nossos netos. E o coronel Inácio? E o meu passado? A vida, meus filhos, tem um jeito curioso de fazer justiça.
Anos depois, já com a vida estabelecida aqui em Almenara, para onde me mudei com Antônio, eu soube de notícias do meu antigo lar. Um viajante que passou por aqui contou que o coronel Inácio perdeu quase tudo com uma praga que deu no café, que o filho dele, o Inacinho, se afundou na bebida e morreu moço numa briga de bar. Contou que meu pai e minha mãe, coitados, viveram o resto da vida numa pobreza triste, sempre com a vergonha do que tinham feito. Eu rezei por eles. Eu perdoei meu pai. Ele fez o que achou que era o certo, na ignorância e no desespero daquele tempo. O perdão não apagou a cicatriz, mas tirou o peso dela. Nunca mais voltei lá. Meu lugar era aqui. Se você está me ouvindo até agora, é porque minha história, de alguma forma, tocou o seu coração. Se você conhece alguma mulher que já sofreu, que já foi silenciada, que teve que lutar para ser dona do próprio nariz, compartilhe esse vídeo com ela. Manda no WhatsApp da família, dos amigos. Se inscreve aqui no canal dos meus netos, que eles ficam todos bobos. A gente está até fazendo um sorteio de uma caixa cheia dos meus doces para quem se inscrever e comentar. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo aquela menina de 16 anos descalça, correndo por uma estrada de terra, e eu tenho vontade de abraçá-la, de dizer a ela que tudo vai ficar bem, que a dor vai passar e que a sua coragem vai gerar uma família linda e forte. A gente não pode mudar o começo da nossa história, mas pode dar um jeito de escrever um final diferente. Eu sou Benedita Aparecida de Jesus, avó Dita dos Doces. Tenho 92 anos, 4 filhos, 12 netos e 15 bisnetos. E essa é a minha história, que eu guardei por tanto tempo. Contar ela para vocês é o meu jeito de dizer que não importa o tamanho da escuridão, sempre existe um caminho para a luz. E a gente só precisa de um pingo de coragem para começar a correr na direção dela. Fiquem com Deus, meus filhos, e obrigado por me ouvirem.